Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 1 e 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Verso 2, muitos afluíram para ali, tantos, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Até aí. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais uma vez. Foram anos após anos passando. E aqui chegamos, em mais uma noite, mais um dia. E assim como todos os que foram antes desse, carecemos da sua ajuda, carecemos da sua misericórdia, tememos não conseguir cumprir a jornada, porque ela é árdua, difícil, sombria, repleta de obstáculos. Às vezes nossa fé esmorece, o medo domina nosso coração, as pernas ficam cansadas, os joelhos trôpegos, as mãos vacilam. Ó Deus, tem compaixão. Sem Ti não concluiremos a jornada. Sem Ti nada podemos fazer. Não se aparta de nós, Senhor. A despeito dos nossos pecados, seria justo se assim o Senhor fizesse. Mas não se aparta, porque eu não me fio nas nossas justiças, mas nas suas muitas misericórdias, na incondicionalidade do seu amor. Tem compaixão, cobre esse lugar com a sua graça, com o seu consolo, e penetra até o mais íntimo do ser dos homens, vivificando, consolando, curando, salvando. Receba a glória para Ti, Senhor, faz Teu reino avançar, e nos conforma a imagem do Seu Filho. Amém. Eu quero aqui também avisar, irmãos, porque eu marquei essa reunião com os candidatos ao batismo no dia 8, porque eu tenho algumas viagens essa semana. Amanhã eu pregarei na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, capital, às 20 horas. E no dia 14, quinta-feira agora, eu viajo para a Flórida, para pregar lá no sábado e no domingo, numa cidade chamada Doral. Então estarei na Flórida, pregando no sábado e no domingo, dia 16 e 17. E na outra semana eu estarei em Atlanta, na Geórgia. Portanto, eu voltarei no dia 26. Estarei numa conferência, a conferência G3, que é presidida pelo Josh Buice, que já pregou na Old School, que vai estar aqui o ano que vem. Vou lá me reunir, me encontrar com eles. Então, ore por mim, que eu estarei de viagem então esses dias. Amanhã em Pinheiros, e 16 e 17 Doral, na Flórida, e posteriormente em Atlanta, Geórgia. Queridos irmãos, prestem atenção nessa mensagem. Você sabe que estamos fazendo a série de Apocalipse, mas ela vai ficar pausada e eu retornarei com ela quando voltar de viagem. Você nota no capítulo 2 de Marcos, os versos 1 e 2, tem algo aqui intrigante, tem algo espetacular aqui. O texto diz que Jesus entra em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum se torna uma espécie de quartel-general, sede de Jesus, onde ele habita, ele mora. Então ele sempre faz as suas viagens nas cidades vizinhas, mas sempre retorna para Cafarnaum. E o texto diz que ele estava entrando aqui, nesse dia ele estava
regressando, entrando em Cafarnaum. E aconteceu que ficaram sabendo, a notícia da chegada dele em Cafarnaum correu por toda a cidade. E então aconteceu um fenômeno. Pela notícia se espalhar, muitos afluíram para lá. Houve uma grande concentração de pessoas em Cafarnaum, ao redor da casa onde Jesus estava hospedado. O texto diz, estava em casa, provavelmente não era a casa própria dele, ou a casa de alguém que o recebeu. Então multidões e multidões e multidões foram para lá, e se aglomeraram em torno daquela casa, porque havia uma presença ilustre ali, havia alguém ali, que mexeu com toda essa gente. Jesus estava lá, e o texto diz que foram tantos e tantos e tantos, que as pessoas não conseguiam mais se acomodar, não conseguiam mais estar próximas daquele local, dada a quantidade de pessoas. Agora a pergunta que nós temos que fazer é, o que despertou nessa gente tanto interesse assim por Jesus? O que elas viram neste homem que despertou tamanho interesse a ponto de afluir multidões e multidões que não podiam caber naquele local? E parece que isso tem acontecido ao longo dos anos, em reuniões onde Jesus está presente, não fisicamente, mas espiritualmente. Apesar de 2000 anos terem se passado, multidões ainda se afluem, se aglomeram, se ajuntam, por causa dessa personalidade, desse homem, desse Jesus. O que elas viram? O que elas esperavam? O que elas buscavam nesse homem? Bom, para sabermos isso, para sabermos essa resposta, nós temos que voltar no texto anterior. O texto anterior vai nos dizer, Jesus já tinha estado lá, e Jesus já tinha deixado um rastro lá, já tinha feito algo lá. E as pessoas conscientes do que ele fizera quando estiveram lá, sabendo que ele retornou, isso as atraiu novamente. E o capítulo 1 vai mostrar o que despertou o interesse nessas pessoas, o que elas viram em Jesus, o que elas foram buscar em Jesus ao procurá-lo. Sei você não, mas eu estou com calor aqui. E nós vamos ver isso. O tema da minha mensagem é uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para você. O capítulo 1 vai mostrar, Marcos parece que escreve o seu evangelho em um só fôlego. Ele escreve de forma sucinta vários episódios de Jesus. Parece que não há um descanso aqui. O capítulo 1 é a causa da multidão ter afluído em Cafarnaum ao redor de Jesus. Vamos ver o que atraiu essas pessoas até Cafarnaum. Primeiro, o batismo de Jesus. Seu batismo foi incomum. Vamos ver o verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Veja só, tinha algo em comum com esse homem. Seu batismo foi incomum. Seu batismo, ele foi batizado como o Filho de Deus. Então ele era um personagem intrigante, diferente, distinto. Ele desceu as águas do batismo como Filho de Deus. Portanto, meu irmão, o que atraiu essas pessoas
até Cafarnaum foi conhecê-lo. Quem é este homem que atende pelo nome de o Filho de Deus? Queremos conhecer mais este homem, queremos saber de onde ele vem, queremos saber quem ele é. Como alguém pode carregar um título desse? O Filho de Deus, o Filho do homem. Tu és meu filho, amado, e em ti me compraz. Quando Jesus desce às águas, uma voz do céu troveja e brada estas palavras. Essa voz não era outra senão a de Deus, testificando que aquele a quem descer as águas era o seu Filho. E isso se espalhou, o batismo de Jesus se espalhou, e isso atraiu a atenção das pessoas, e elas buscavam saber, quem é ele? Queremos conhecê-lo. O segundo motivo, a segunda razão, que levou aquela multidão e até Jesus, o que eles foram buscar em Jesus, eram as suas palavras. Verso 21, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que levou essas pessoas lá? Eles ouviram falar de suas palavras, eram palavras poderosas, era uma doutrina que ninguém nunca tinha escutado ainda, eram palavras que faziam sentido. Então aquelas pessoas se afluíram até a casa dele, com o objetivo de ouvirem uma palavra. Elas queriam respostas, elas queriam ouvir algo que desse sentido à vida delas, elas queriam ouvir que doutrina é essa que tem se espalhado, que tantos têm comentado. Foi isso que atraiu essa multidão. Eles queriam uma direção, eles queriam conselhos, eles queriam consolo, eles queriam uma palavra para eles, ou eles queriam aprender, eles queriam entender o significado mais profundo da lei de Moisés, da doutrina. E foi exatamente isso que ele fez quando ele esteve a primeira vez. Terceiro, haviam outros que foram até Jesus em Cafarnaum, não por eles mesmos. O capítulo 2 narra um episódio de que 5 amigos levam um homem enfermo até Jesus. Portanto, um grupo foi até ele não com o fim de requisitar algo para si, mas para outros. Veja só, e foi isso que aconteceu no verso 29, capítulo 1. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava enferma. Não era Simão que precisava, não era Simão que estava doente. Simão foi rogar pela sua sogra. Muitos estavam ali, afluíram-se a Cafarnaum, não porque tinham uma necessidade, não porque tinham alguma enfermidade, não porque tinham algum problema, mas foram levar a necessidade de alguém, foram rogar por alguém, foram pedir por alguém. Foi alguém que eles amavam, que estava sofrendo, e se ajuntaram, se rodearam a Jesus com o fim de receberem algo para alguém e não para si próprios. Esse foi um dos motivos. E quarto, outros foram lá também para receberem o milagre, foram para ver o seu poder. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou
a febre a deixou, e passando ela a servi-los. O paralítico foi porque estava aleijado, foi porque queria ver o poder de Deus, foi porque estava doente, foi porque tinha uma doença incurável, foi para buscar para si mesmo, foi com a finalidade de ver um milagre, foi com a finalidade de ver o seu poder. Foi exatamente o que aconteceu com a sogra de Pedro. Foi tomada pela mão e imediatamente a febre a deixou. Foi por causa dessas coisas. Eles ouviam que o Senhor operava milagres, que o Senhor havia manifestado o seu poder. Então muitos afluíram para ver o seu poder, muitos afluíram à procura, à espera de um milagre, muitos afluíram a fim de ter uma resposta, de receber uma palavra, muitos afluíram para conhecer esse homem. Quem é esse homem? Muitos afluíram para rogar em favor dos outros. E quinta razão, porque muitos foram para aliviar o fardo dos seus pecados, porque ouviram, Marcos 1,14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Muitos ouviram: o homem que veio perdoa pecados, o homem que veio salva pessoas, o homem que veio tira a culpa das pessoas. Então eles foram até Cafarnaum, porque estavam carregando culpas, carregando pecados. Esse é o tipo de gente que se aglomerou em volta de Jesus. Esse é o tipo de gente que afluiu até uma casinha onde Jesus estava hospedado, em Cafarnaum. Foi por isso que as multidões e multidões e multidões iam porque queriam uma palavra, iam porque queriam um milagre, iam porque queriam perdão, iam porque queriam aprender algo, iam porque queriam conhecê-lo, iam porque queriam rogar por alguém. Foi esse o motivo que as levou. Jesus está fazendo, o texto está mostrando o quê? A distinção de pessoas que vai até Jesus, e a distinção de problemas que cada um tem, um do outro. Essas são as pessoas que vão até Jesus, e essas são as pessoas que se concentram nos domingos, nos cultos religiosos, enquanto Jesus está presente. É a história dessa multidão que está aqui sentada, ou de quem está me ouvindo. Pessoas que estão aqui, eu vim aqui, eu preciso de uma palavra, Deus tem que falar comigo, eu estou em um dilema que eu preciso de uma resposta. Algumas pessoas estão aqui, eu preciso ver o poder dele, nada menos que o milagre vai me ajudar. Pessoas estão aqui porque, pastor, seguramente eu não tenho nenhuma necessidade presente, mas eu venho rogar por aqueles que eu amo, que estão perdidos, que estão sofrendo, que estão no cativeiro. É a sua realidade. Eu vim aqui, pastor, porque eu desejo conhecer. A minha visão de Jesus é embotada, eu não tenho clareza em quem Ele é, a minha fé é vacilante nele. Talvez você veja aqui, meu problema são com os meus pecados, eu carrego culpa, eu durmo e acordo com culpa, com medo e terror do inferno, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei se a qualquer momento, se eu morrer, eu irei estar com Ele. É por essa razão que você veio. Agora, vamos ver se essas pessoas foram bem-sucedidas. Se essa multidão, se essas pessoas que foram até Ele, foram bem-sucedidas. Foi essa a razão delas terem ido. Primeiro, elas foram para receber uma palavra.
Vamos ver o verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam. A porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Aqueles que foram com o desejo de ouvir uma palavra, aqueles que foram buscando uma direção para a vida, eles receberam. Quando o autor vem e olha a cena, ele se pega vendo Jesus ensinando, profetizando, vem Jesus dirigindo, consolando. Jesus tinha uma palavra para eles. Jesus veio de encontro com a expectativa daqueles que foram até Ele com o fim de ouvir uma palavra. Queridos irmãos, se você veio aqui, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso que Ele me responda. O Senhor vai falar com você, o Senhor vai responder você. Vocês vieram para ouvir uma palavra? Sim, pois uma palavra vocês ouvirão. Vocês vieram para aprender doutrina? Sim, pois a doutrina vocês aprenderão. Vocês vieram porque precisam de uma direção? Pois uma direção vocês terão. E vou mais longe. Pastor, como é que eu sei que essa pregação que o senhor está pregando, ela é para mim? Talvez eu estava precisando ouvir outra coisa. Se você tivesse que ouvir outra coisa, você não teria vindo ou teria estar em outra igreja. Se você veio hoje, e se essa pregação que você está ouvindo, é porque é exatamente essa palavra que Deus destinou para você hoje. Hoje, meu irmão, Deus tem uma palavra hoje. Se você veio aqui com você, Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, não me deixa vacilar, pois Deus está falando com você. Eis a palavra para você. Se Ele não falou, nós estamos só no início da mensagem. Ele ainda vai falar com você. Os que vieram até Ele em busca de uma palavra, ouvirão uma palavra, serão consolados pela palavra, serão exortados pela palavra, serão dirigidos pela palavra, terão respostas para os dilemas e enigmas mais íntimos do ser, pela palavra. Segundo, vamos ver se aqueles que vêm rogar pelos outros conseguiram. Não, desculpe, Senhor, algum problema com você? Não, eu não tenho nenhum problema, você está com enfermidade? Não, eu não tenho nenhuma enfermidade. O casamento? Não, o meu casamento está tudo bem. Não, como é que vai? Vai tudo bem. Então, o que você veio fazer? Senhor, eu vim rogar por este. Senhor, olha aqui esse homem, entrevado numa maca, ele não anda, ele não trabalha, ele não tem vida social, a mulher o abandonou, os filhos o abandonou, esse homem mendiga, esse homem é um pobre moribundo, e eu me compadeci, e eu criei que se eu viesse, se eu subisse pelo telhado, tirasse as telhas, e descesse ele diante do seu colo, o Senhor se compadeceria. Senhor, tem compaixão desse homem, tem compaixão desse homem. Olha, esses vieram até Jesus buscar pelos outros. Será que foi atendido? Verso 4. Não podemos se aproximar deles por causa da multidão, descobrir o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Verso 5. O verso 5 não é para o doente. O verso 5 é para quem trouxe o doente. Vendo-lhes a fé. Só isso. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Aí o milagre acontece. O que é isso aqui? Vendo-lhes a fé,
o Senhor operou, o Senhor atendeu, o Senhor, em resposta ao esforço, em resposta à fé, em resposta à perseverança daqueles homens. O termo vendo-lhes a fé significa: vocês serão recompensados. Vocês serão recompensados. O Senhor atendeu aqueles homens ao curarem aquele a quem os homens levaram. Vendo-lhes a fé, recompensou. Deus recompensou aqueles homens. Vocês não estão aqui por causa de vocês? Não. Vocês não jejuaram na última semana por vocês? Não. Não está acontecendo nenhuma crise particular? Não. Estamos aqui rogando por outros, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu marido, pelos meus filhos. Vendo-lhes a fé, disse: paralítico, e ouviu e o atendeu. Irmãos, o Senhor está dizendo a você: pastor, há muito tempo que eu estou instável, estou maduro na fé, sem lidar com os meus problemas, meus pecados. Mas o meu pai, pastor, mas a minha mãe, o quanto eu queria vê-los aqui, o quanto eu queria vê-los salvo, o quanto eu queria ver meu casamento restaurado. Pastor, eu vim aqui por causa de outro. Por causa de outro, você será atendido. Vendo-lhes a fé, o Senhor tem visto a sua fé, o Senhor tem visto a sua perseverança, o Senhor tem visto o seu esforço, o seu sacrifício. O Senhor sabe que você derrama as lágrimas por essa esposa, por esse marido, por esses filhos. Vendo-lhes a fé. Você veio a mim por causa de outro? Pois bem, por causa de outro, eu vou te atender. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes as lágrimas, vendo-lhes as orações. Filha, Deus está vendo suas lágrimas pela sua mãe, pelo seu pai. Esposa, Deus está vendo as suas lágrimas pelo seu marido. Filhos, Deus está vendo suas lágrimas pelos seus pais. Deus está vendo a sua lágrima pelas doenças da sua avó, pelas crises do seu irmão, pelos tormentos daquele que você ama. E você está aqui, pode tirar de mim, não precisa me abençoar, não precisa me curar, não precisa, mas cura ele, cura ela, salva ele, igual o apóstolo Paulo, preferia ser anátema, apartado de Cristo, mas que Israel fosse salvo. Eu sei que tem uns aqui que, se pudessem trocar a vida eterna com a mãe e com o pai, trocariam e diriam: o Senhor envia eu para o inferno, mas a minha mãe não, mas os meus filhos não. Pois o Senhor está dizendo: filho, fique tranquilo, eu te atenderei, eu te atenderei, eu te atenderei. Vendo-lhes a fé. Você está miudinho aí no meio, eu não estou nem te vendo, eu não tenho ideia o que você está passando, sofrendo, eu não tenho a menor ideia. Vendo-lhes a fé, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a sua fé. O Senhor está vendo sua agonia. Vendo-lhes a fé. Terceiro, para aqueles que não foram buscar por outros, mas que foram buscar por si mesmos. Como eu disse, alguns afluíram lá com o fim de ver o poder de Deus, de ver o milagre de Deus. O paralítico sequer podia andar, sequer podia mexer, talvez era tetraplégico, talvez o homem estava num estado de paralisia profunda. Ele não precisava de outra coisa. Senhor, eu vim aqui porque eu quero ter minhas pernas restituídas, eu quero ter
eu quero ter meu relacionamento social restabelecido, eu quero trabalhar, eu quero ter saúde, eu preciso de um milagre, mas a medicina me desenganou, não há solução para o meu problema, eu preciso de um milagre. Olha o que o texto diz, verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Você veio atrás de um milagre. Sim, eu ouvi falar que a primeira vez que o senhor esteve aqui, o senhor curou a sogra de Pedro, o senhor operou maravilhas. Eu estou no estado semelhante, eu vim fraco, moribundo. Pastor, a minha situação está caótica, eu preciso ver o seu poder. Toma teu leito, levanta e anda. Eis o poder de Deus. Irmãos, quem disse que Deus parou de fazer milagres? Quem disse que o poder dele diminuiu? Quem disse Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será? O Deus que está aqui, meu irmão, soprou com suas narinas e fendeu o mar vermelho. O Deus que aqui está com o seu hálito, derreteu o rochedo do Sinai. O Deus que aqui está, disse uma vez só, Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressurgiu dos mortos. O Deus que aqui está, fechou a boca dos leões, e Daniel foi poupado. Você veio aqui atrás de um milagre? Sim. Não é porque eu quero, ou eu não quero trabalhar, ou não é isso. Não há outro recurso. Só Deus salva esse casamento. Só Deus para mudar a minha condição física. É gravíssimo. Só Deus, pastor, eu vim aqui porque eu preciso ver o poder de Deus, pois o poder de Deus você verá. Eu vim aqui porque eu preciso de um milagre, pois um milagre Deus fará. Foi o que ele fez. Você acredita ainda em milagre, sim ou não? 10%, glória a Deus, tá bom. Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera milagres. Deus ainda faz sinais. Você crê nisso? Ele fez. Eu vim aqui, por que eu fluí aqui em Cafarnaum? Por quê? À espera de um milagre. Levanta e anda. Pois então veja o milagre. O que você tem aqui hoje? Alguém está escondendo alguma enfermidade incurável? Alguém está fazendo algum tratamento escondido? Alguém está com um casamento que fala mais 2 dias, mais 2 semanas, eu não sei o que vai ser. Alguém tem causas, pendências, problemas, embaraços que fala nada menos que um milagre. Você veio aqui hoje esperando isso? Você veio hoje buscando? Toma teu leito, levanta e anda. Toma teu leito, levanta e anda. Oh, meu irmão, então milagre você verá. Quarto, muitos foram para conhecê-lo. Quem é esse? Que sinais são? Quem é esse que se intitula Filho de Deus? Viemos aqui para investigar, questionar. Eu não tenho certeza quanto a Jesus, eu não tenho certeza quanto a minha fé, eu estou intrigado quanto a Ele. Vocês vieram? Veja só, verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Vocês estão querendo saber, né? Quem é a minha identidade? Vocês ficaram intrigados lá com o batismo. Pois eu vou dizer quem é Deus. Verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito, onisciência,
que eles arrazoavam, assim arrazoava, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Agora o verso 10, ele revela a identidade. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Vocês vieram saber quem eu sou? Vocês estão questionando quanto a minha procedência? Pois bem, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado das nações, eu sou o profetizado em Isaías, Jeremias, Miqueias, eu sou o Filho de Deus. Você está aqui duvidando se a sua fé é correta ou não, se devemos crer em Buda ou Jesus, em Maomé ou Jesus, se eu devo estar aí, se eu devo seguir os mandamentos, se eu devo seguir o Evangelho, pois ele vem responder: eu não sou outro senão Filho de Deus. Você está no lugar certo. Continue. Você quer saber mais dele? É como se, eu também posso usar o texto, é como se Jesus estivesse se desnudando aos poucos. Não estava muito bem expresso quem ele era. Então ele revela, ele abre mais a cortina da revelação e mostra todo o seu ser. Você veio porque quer conhecer mais a Jesus. Você quer mais do seu amor, mais da sua sabedoria. Você quer que ele se revele, que ele se descortine para você, pois ele vai fazer isso. Agora sabemos quem é este, agora sabemos de onde ele vem, agora sabemos do que ele é feito. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é tanto Deus como o seu próprio Pai. Ele revela a sua divindade. Você talvez veio: eu não vim pedir um milagre para mim, não. Nem vim ver o poder de Deus, não. Nem vim rogar para alguém, não, graças a Deus está tudo bem. Não. O que você veio? Eu quero conhecê-lo. Eu quero que ele se revele a mim. Eu quero que ele revele a sua divindade a mim. Eu quero que ele pare de falar por parábolas e fale claramente a mim. Ah, é? Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados. Eu sou o Filho do Homem, Jesus. Eu sou Deus. Glória a Deus. Todas as expectativas que eles nutriram por causa do capítulo 1 estão todas sendo supridas, todas sendo alcançadas, todas sendo respondidas. Mauri, você veio aqui hoje com alguma expectativa? Não há expectativa que Deus não vá te suprir. Todas. Quinto, glória a Deus. Alguns vieram. Eu sei que tem gente aqui. Meu problema não é cura, não é o poder de Deus, não é rogar para alguém. Eu vim aqui por causa dos meus pecados. Os meus pecados. E que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus pecados. Eu ouvi dizer em Marcos 14, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e credes. Esse homem perdoa pecados, esse homem livra da condenação, esse homem tira o peso da culpa, esse homem remove. E eu vim aqui, eu fluí a Cafarnaum por causa dos meus pecados. A lei de Moisés tem me crucificado, eu sou castigado a cada dia, porque eu sou adúltero, eu digo falso testemunho, eu sou idólatra, eu desonro pai e mãe, eu cobiço a mulher do próximo, e eu mereço o inferno, Foram até ele. Por que você veio? Eu vim resolver o problema dos meus pecados. Você precisa de ver o poder? Não, poder não. Doença? Não, cura também não.
Você veio aprender, precisa de uma palavra? Não. Eu vim resolver o problema dos meus pecados. É? Pois não, então vamos resolver. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: meu Deus, olha só o inferno estremecendo com essa simples palavra: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. A culpa foi removida, o medo foi removido. Perdão. Você veio aqui então? Você veio aqui, o meu problema são os meus pecados, eu vim resolver. Ou se ele dizer, o paralítico já foi, já está no céu, já está andando. Ou se ele dizer para você: filho, seus pecados estão perdoados. Filha, os teus pecados estão perdoados. Resolvido o problema da culpa do pecado. Uau! Eu quero que você faça isso aqui hoje. Você vai pegar metade do versículo 5. Você vai pôr no estado do seu celular, você vai escrever a caneta, você vai fazer adesivo. Filho, teus pecados estão perdoados. Filho, teus pecados. Eu não vejo outra pessoa quando eu olho filho aqui. Eu vejo você. André, seus pecados estão perdoados. Ivan, seus pecados estão perdoados. Rafael, seus pecados estão perdoados. Mas o seu problema é pecado? É pecado. Então não tem problema. Seja perdoado. Estão perdoados. A culpa está removida, a condenação tirada, a dívida cancelada, acabou. O Senhor está dizendo que eu posso sair hoje sem o fardo dos meus pecados? Sim. Que eu posso sair de hoje perdoado de todos eles, todos, aqueles asquerosos, imundos, aqueles de foro íntimo, aqueles. Sim, todos. O Senhor está querendo dizer que a culpa e a condenação pode ser tirada hoje, agora, hoje. Sim, hoje. Não, peraí. Então, em miúdos, eu posso ser salvo hoje? Você veio aqui hoje para ser salvo? Foi isso que eu te trouxe? Foi. Então, salvo você será. Eu não sei se você acredita, eu acredito. Essa foi a quinta. A quinta? Foi a quinta. Mas tem uma sexta. Essa eu que inventei. Eu que inventei essa. E você? Tem ainda alguns aqui. O pecado está tranquilo, eu sei que sou salvo, perdoado. Milagre, enfermidade, não tem nenhuma. Rogar por alguém, não. Ouvir a doutrina, eu estou bem atento à doutrina. O outro, para aqueles que levaram, havia um grupo que foi lá, não foi pedir nada, só foi a ele, com o fim de louvá-lo. Veja o verso 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem, todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Tem aquele grupo que veio só para dizer: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus das alturas. Eu só vim agradecer, eu só vim louvar, eu só vim exaltar por tudo que Ele já tem me feito. Glória a Deus. O que você veio? Eu só vim louvar, eu só vim cantar hinos, eu só vim participar da ceia.
Mas por quê? Porque essas coisas todas que Ele fez com o paralítico hoje, Ele já fez comigo lá atrás, Ele já removeu meus pecados lá atrás, Ele já orou, curou, ou salvou o ente querido que eu trouxe a Ele, Ele já me perdoou, Ele já me ensinou a palavra e me deu uma palavra. Hoje eu venho só para louvá-lo, eu venho para cantar aquele salmo: bendiz, ó minha alma, o Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que sara todas as suas enfermidades e perdoa todos os seus pecados. Oh, glória! Talvez é esse que você está. Glória a Deus. Eu gostaria de ver que eu sou fraco. Você imaginou se estivesse aqui? Aqui. Aqui. Aquele homem. Jesus. Se aqui fosse Cafarnaum. É Jesus. É Jesus. É Jesus que está falando. É Jesus. É Jesus. Jesus está lá, está aqui. E você iria com as suas doenças, com os seus pecados, com os seus entes queridos, você ia para ouvir a palavra, porque Jesus está ali, é Ele, olha a túnica de linho, é Ele está ali, e você iria. Mas Ele morreu, ressuscitou com o seu corpo, e Ele não está aqui fisicamente, mas eu posso ver pela fé, aquela mesma ternura, doçura, poder aqui. Ele está aqui tanto como esteve em Cafarnaum, Ele está aqui, não desperdice essa chance, vai hoje até Ele, hoje. Se é pecados, vá com seus pecados, se é milagre, peça um milagre, se é para alguém, rogue para alguém, se é me dar uma palavra, peça uma palavra. Ele está aqui. Pena que eu não posso abraçá-lo, pena que eu não posso trocar umas palavras, mas chegará um dia, meu Deus do céu, que vocês todos se erguerão dos mortos, ou serão transformados nos ares, então poderão vê-lo, e dizer: aquele dia, o Senhor fez da nossa igreja uma Cafarnaum. Vamos orar agora e vamos testar isso agora. Você vai orar como nunca orou agora.